Bom, nós estamos aqui hoje no Tio Pitcast, é o apelido, né, do Tio Pitch, né? Até inclusive a gente estava conversando ali, não te falei, né, sobre isso, né? São as surpresas da vida. A melhor parte da É, vida são as surpresas. é. E nós estamos aqui hoje recebendo a Vivi. Por favor, Vivi, se apresenta, fala de onde você é, o que você pode compartilhar aí, né, das suas particularidades com a galera que vai se conectar com a gente aqui. E nós vamos ter um bate-papo muito bacana aqui hoje, uma diversificação de conhecimento, de conteúdo. Geralmente a gente quebra alguns padrões. Eu acho que hoje não vai ser diferente, né? Claro. Então nós vamos realmente transbordar aí tudo que vocês ouvirem falar aqui. Pode pegar papel, caneta. Vocês vão poder mandar as perguntas depois. Entra lá, ela vai deixar o Instagram para vocês aí também. E vamos para cima. Fala aí, Vivi. Sou Viviane Bergamo, trabalho com medicina chinesa, que é uma coisa bem diferente, né? Gosto muito de estudar a parte de psicologia e faço uma união aí de conhecimento, desde entendendo os comportamentos das pessoas aí com arquétipos, entendendo inclusive como as pessoas desenvolvem as doenças, as patologias através dos sintomas e sinais, e que para você curar uma pessoa, você tem que mudar comportamento principalmente. E a medicina chinesa, ela traz essa filosofia do taoísmo, do quanto é importante a gente ter esse processo de observação e a importância de você ter a vontade de querer mudar, porque senão nada se muda, Acontece, nada né? acontece. Ah. E assim, é quase mágico, né? Uhum. A gente é pioneiro aqui no Brasil, tá desenvolvendo esse trabalho há 20 anos já, mesmo com essa carinha de criança aqui, mas fazem já 19 anos que a gente trabalha com isso e vem desenvolvendo isso aqui no país. E se hoje a gente pode dizer que a gente tem alguma medicina integrativa, uma medicina chinesa, na verdade, as fórmulas chinesas, na verdade, que é onde é a minha especialização, é porque é muito trabalho, muito desenvolvimento, ensinando os prescritores, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, todo mundo da área da saúde que pode desenvolver esse trabalho, colocar mais essa técnica no dia a dia, é mais um arcabouço de informação ali para ajudar as pessoas a trazer esse tipo de qualidade. Isso é qualidade de vida. Sim. A gente viu nesses últimos 2 anos, aí, vamos dizer, os últimos 4 anos aí com a pandemia, o quanto é importante ter qualidade na saúde, né? Porque Com certeza. Quando a vida vem testar, quem não estiver pronto... Ô, Vivi, e fala uma coisa para mim. Você falou sobre a questão da mentalidade e agora falando sobre a qualidade de vida. A mentalidade, a transformação de mentalidade, como tem uma referência inclusive em Romanos 12:2, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas sede renovado, transformado pela própria mente. Né? A mentalidade do que você enxerga, do que você tem vivido, ela tem uma responsabilidade, um peso muito grande naquilo que você acessa de qualidade de vida, das pessoas com quem você se conecta, os resultados que você produz hoje, que você alcança na sua vida hoje. Claro. A gente vai falar sempre sobre a ambiência, né? A ambiência, a palavra já fala, ambiência, frequência. E a quantidade de vezes que você vivencia aquilo. Sim. Então, é necessário que você construa ambientes adequados para que você possa ter um desenvolvimento. Eu tenho um princípio, que eu fui, conforme eu fui estudando, eu fui entendendo esse princípio, que é assim, é sobre densidade. O seu comportamento, ele é o físico. Então, é a densidade mais dura, vamos dizer assim, que é o físico, é o seu corpo, é o mais pesado. Depois você vai trazer o emocional, que é algo que você sente, inclusive ele te derruba com facilidade, só que você não enxerga, você não vê. Então a densidade dele é um pouquinho menor. Então na escala da densidade ele está em cima do comportamento. Certo. Depois você tem a mentalidade. Que é mais fluida, você não enxerga, você nem sente, você sabe que tá lá, mas não consegue. Então ela é fluida, ela vai muito rápido. É o que é chamado de subjetivo, né? Exato. Pairante. Você falou Aí uma tem coisa... mais duas. Tem mais duas? Que é essa que é a grande questão. Fala aí, então. A gente tem na camada energética, certo. que é aí que tá a grande sacada. Quando você entende a camada energética, você tem a capacidade de mudar os 3 outros assim. Você não precisa mudar a mente, você não precisa mudar
o emocional nem o comportamental. Certo. Você muda a camada energética, que é onde a medicina chinesa entra. A gente tem essa capacidade de mover isso. E é lógico, e a última, não menos importante, mas a mais importante em todas, e quando você consegue acessar esse tipo de coisa, Sim. aí a vida muda realmente, que é a parte espiritual. Sim. Essa ela é mais fluidíssima ainda. Você nem consegue ter noção da existência dela, Sim. mas você sabe que ela tá lá. E ela que se conecta, porque vamos dizer assim, é uma camada mesmo que tá em cima da gente. Sim. É como se a gente fosse dividido nessas 5 camadas. Quando você acessa o processo espiritual e você consegue arrumar as coisas lá dentro, que Sim. é onde a física quântica, tudo tá começando a ter esse tipo de acesso, aí pronto. Aí você arruma, inclusive, o comportamento da pessoa. Sim. Então, esses 5 pilares... É um alinhamento, É um alinhamento. Você falou sobre a inteligência espiritual, né? Sobre essa camada espiritual. Eu li um livro em eu acho que foi 2017, de uma escritora norte-americana chamada Dana Zohar, com o Ian Marcel, chamado QS, que é Inteligência Espiritual. Né? Olha que coisa interessante. Então, dentro dessa estrutura, nós entendemos que aquilo que a Bíblia fala e aquilo que a ciência fala, nós somos divididos basicamente em 3 partes: alma, corpo e espírito. Exato. Né? Lógico que entre essas partes existem camadas que são mais sensíveis, como por exemplo a parte almática e física, existe a parte emocional, sentimental. Né? E entre a parte física, aliás, almática e espiritual, existe uma camada energética, né? Que é o que você estava explicando aí pra gente agora. Mas para as pessoas poderem entender em qual camada ou qual é a parte que elas precisam alinhar para começar a dar os primeiros passos. Por exemplo, uma pessoa, ela tem um pouco de indisciplina para algumas coisas, ela não consegue gerar muito resultado nas áreas da vida, ou de repente, financeiramente ela está bem, mas familiar e emocional ela não está bem. Tem como, dentro dessa visão, né, da integrativa entre a medicina, esse conhecimento sobre arquétipos, essas inteligências, conseguir fazer um alinhamento e ter ali por onde dar os primeiros passos para acessar uma transformação de vida? Eu entendo hoje assim, ó. Cada camada, você tem que procurar um tipo de ensinamento. Sim. Tá? Você tem que buscar um tipo de desenvolvimento de inteligência. Certo. Se você quer mudar o seu comportamento, a base comportamental, que é a física, você vai procurar uma PNL da vida. Sim. Esses princípios mais que mudam basicamente o seu hábito, o desenvolvimento do hábito, o desenvolvimento desses princípios básicos. Sim. Se você está precisando desenvolver sua parte emocional, você vai ter que procurar algo que desenvolva a sua inteligência emocional. Sim. Uma inteligência não ocupa o lugar de outra inteligência. São desenvolvimento de inteligência diferentes. Sim. É a mesma coisa que a gente estava conversando antes sobre aprender a cantar, aprender a tocar, né, piano, violino, aprender a falar um idioma. Uma inteligência pode ajudar a outra, mas ela não vai substituir a outra. É um princípio da física ali, né? Que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, a mesma coisa. Exato. Uma inteligência não consegue suprir a necessidade da outra. Exato. Então, se você quer mudar sua mente, o que você tem que procurar? Inteligências que te ajudam a estruturar mindsets. E hoje a gente tem tudo isso no mercado. Sim. Então, se está precisando mudar comportamento, vai estudar a parte comportamental. Está precisando estudar emocional? Vai estudar inteligência emocional. Está precisando desenvolver mindsets, aprender a absorver novos mindsets, novas mentalidades? Então, vai vivenciar novos processos mentais. Sim. Precisa desenvolver processo energético? Eu falo, hoje nós temos no mercado sobre estudos sobre inteligência energética. Não é um termo que se usa, inclusive eu falo que... eu ensino no meu Instagram inteligência energética, que é você aprender a observar como as energias funcionam. Então, as energias são divididas em 2, que é o yin e yang, porque nós vivemos num mundo polarizado. Sim. E você tem que entender como aquilo lá funciona. Sejam através do yin yang, através de arquétipo, através do taoísmo, através do budismo, através de constelação familiar, através de tuiná, qigong, sei lá... Tem um monte de atividades que vão te ajudar a desenvolver essa inteligência. Sim. Você precisa desenvolver inteligência espiritual?
Então, você vai buscar esse tipo de ensinamento, como a gente estava falando aqui. Então, cada camada é necessário fazer um desenvolvimento. Por qual camada eu começo? Aí você vai ter que ver, inicialmente, o que tá te afetando mais. Sempre. Você tá com o emocional abalado? Não tá conseguindo, né, ter um equilíbrio? Então, é essa a primeira. Entender qual é o seu ponto de partida e entender qual é a sua maior necessidade no momento. Exato, naquele momento. A medicina chinesa preconiza a mesma ideia. O que eu trato de síndrome energética primeiro? Aquilo que vai te matar primeiro. É mais ou menos dentro desse princípio. O que tá te prejudicando agora? Sim. Aí você vai resolver primeiro esse problema, depois vai o outro, até que você crie um processo organizacional. Eu vou contar um segredo. Fala aí. Depois que você acha que resolveu todos, você volta sempre pro primeiro passo novamente. Sim. São ciclos, né? Exato. É que nem de videogame. Mas você joga a primeira fase, aí quando você acha que tô bom. Aí você passa pra segunda, aí você vê que você percebe que você não aprendeu nada. Quando você passa pra terceira, aí você percebe realmente que você não sabia nada mesmo. E quanto mais você vai subindo de nível, você vai percebendo que você sabia menos ainda do que tava lá. Então, é sobre isso. É você nunca se acomodar que o que você sabe é o suficiente para ir para a próxima fase. Bacana. É legal porque os ciclos, eles revelam que a gente realmente está amadurecendo, né? Porque você pegar, por exemplo, uma semente, plantou ela na terra. Acabou o ciclo de semente, ela vira um broto. Exato. Aí ela prospera, porque prosperar é crescer, né? A etimologia da palavra prosperidade é crescimento. Aí ela cresce, vira aquela árvore formosa, passa por um novo ciclo, que é começar a produzir frutos. E quando ela produz fruto, inclusive vai chegar um momento que ela precisa se desprender do fruto. E na nossa vida é da mesma forma. Exato. Né? Agora, Vivi, mentalidade. Voltando ali um pouquinho na parte de mentalidade. Mentalidade é vendável? Você acha que as pessoas elas estão começando a entender que mentalidade é um processo de transformação e que, de acordo com o que ela está investindo na mentalidade, ela está formando novas trilhas na vida dela, seja na vida familiar, financeira, emocional, espiritual, energética, sobre dinheiro. O que você pode me falar um pouco em relação a isso? Mentalidade é vendável, sim. Energia também é vendável. Espiritualidade também é vendável. Ou seja, tudo é vendável. Tudo é vendável. Porque as pessoas elas estão em busca de querer entender como elas podem chegar naquele mesmo lugar. Então, quando você vê uma pessoa espiritualizada e você olha e fala, nossa, essa pessoa espiritualizada, que você imagina, né, que ela seja, né, que tem, vamos dizer assim, que ela venda essa imagem, né, você olha e fala, nossa, eu queria ser que nem ela, assim, ter essa paz aí de espírito, né. Eu acho que o que as pessoas buscam na vida é exatamente isso. Posso fazer um comentário aqui antes, né? Para aqueles que convivem comigo, né, e que no dia a dia a gente trata, conversa ali, alguns chegam e falam assim, cara, é bacana assim ver como que você é centrado nas coisas e tal, até a hora que eu viro a chavinha ali, né, dá aquela... Exato. Toca o terror no que tá fazendo ali, vambora e tal. Ou seja, mas ainda assim, eu percebo que existe inteligência para fazer as coisas. Lógico, tudo tem que ser inteligente. Né? Aliás, agora com essas inteligências artificiais, nós entendemos exatamente o que é uma inteligência humana. Exatamente. Qual é a importância da inteligência humana e qual é a importância da inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial, ela traz muito isso. Porque daqui para frente, se a gente não desenvolver inteligência, se a gente não for para esse caminho, as pessoas que não forem, elas vão ficar para trás. Isso aí já tá decidido, já tá mostrado isso, né? Quem não estiver enxergando isso é porque tá cego, assim, tá com uma venda no rosto e não quer enxergar. Mas tá claro, tá óbvio, né? Mas é uma coisa que a gente precisa falar pras pessoas, porque o óbvio precisa sempre ser dito. Mas sim, mentalidade, não só mentalidade, mas como todos os aspectos, precisa ser vendido, é necessário ser vendido. E cada vez mais eu vejo que isso vai se tornar um produto escasso no mercado, porque todo mundo vai querer vender a mentalidade. Porque vai virar moda isso, como já virou. Só que agora o que a gente faz no mercado? Qualidade do mercado.
Então, o que é uma mentalidade próspera? O que é realmente uma mentalidade que traz um processo de mudança de vida? Sim. Você falou de prosperidade, e eu gosto muito de falar de prosperidade e abundância, porque todo mundo busca isso, né? Eu quero ser próspero, eu quero ser abundante, eu quero acessar essa energia. Gente, todo mundo acessa essa energia. Sim. Porque a natureza, ela é desse jeito. Você citou aí. Só que qual que é a sacada? Prosperidade e abundância é sobre quantidade de acesso. Então, vamos lá. Hoje em dia, a informação é próspera ou é escassa? Me diz. Próspera. Próspera. Tá aí, né? Um monte dela. Sim. Qual que é o problema da prosperidade e da abundância? A quantidade. Contaminada. Então, é a organização dela. E mais, é você conseguir acessar a qualidade dela. Sim. Porque a prosperidade, você vai ter coisas prósperas boas, de qualidade, mas você pode chegar ali numa árvore com um monte de fruta, que inclusive está no chão, e a maioria ser podre. E aí você vai ter que fazer o quê? Selecionar. Exato. Buscar, procurar, esmiuçar. Às vezes até cavar o chão para ver se ela não tá guardadinha ali dentro. Das inteligências e as capacidades que a gente estava citando lá, que você comentou sobre Darwin, né? Exato. Lei da seleção natural. Exato. Eu falo assim, quem vai fazer dinheiro no próximo século é quem tem capacidade de organizar a prosperidade, Sim. organizar a abundância. E se você for analisar, de fato, o que o Google faz? Organiza. Ele organiza o acesso à informação. Quer um exemplo disso? A palavra mais pesquisada no Google é como. Exato. A palavra mais pesquisada, ou o que as pessoas mais perguntam hoje, é o como. Elas esquecem que tem o quem, o porquê, o onde. Elas esquecem que existe um ciclo de conexão. Mas como você está falando sobre prosperidade e abundância, também tem um outro ponto que é interessante aí, né, Vivi? Que as pessoas querem falar, querem acessar, e muitas delas, inclusive, se esforçam para isso. Mas quando elas acessam, tem um bloqueiozinho ali de merecimento. Exato. E aí ela não se sente merecedora e ela vai lá e se sabota e abre mão de tudo, ou pior ainda, ela acha que ela acessou e ela quer mostrar para as outras pessoas. E quando ela vê que ela não acessou, ela se frustra. E aí ela se depara com a incapacidade. É brutal, né? É o desenvolvimento, na verdade. Eu acho que a gente... Isso que você narrou agora, a gente passa isso durante a nossa vida em vários momentos. Sim. O que eu acho que é interessante nesse aspecto é a gente aprender que esse caminho que você percorreu ali, ele é um caminho, inclusive, até comum. O que você precisa aprender é percorrer por ele. Porque ele vai aparecer na sua vida de diversas vezes. Toda vez que você muda de nível, é um caminho que ele vai te assombrar. Sim. Porque você começa a olhar em volta de você e você vai se sentir não merecedor. Porque isso inclusive... Hoje eu entendo que isso faz parte do processo evolutivo da humanidade. Assim, aquela pré-condição para você crescer. Então, você vai sentir isso em diversos níveis de que você cresce. Porque senão, não existiriam os casos de depressão de pessoas que, quando elas conquistam aquilo que elas tanto queriam. E é por isso que elas se deprimem. Porque elas chegam lá, elas falam, é isso? Entendi. E agora? O que eu vou fazer na minha vida? E elas se perdem. Por quê? Porque não foi construído. O passo a passo dela para ela se sentir merecedora acabou sendo muito rápido. Sim. E isso não ficou intrínseco. Isso é um problema, hein? Quando nós pensamos sobre aquilo que se torna intrínseco, essa construção, tem uma referência que, inclusive, eu estava falando com o pessoal hoje de manhã. Em Gênesis 3, fala sobre a desconstrução da identidade do homem e da mulher. Esse é outro problema. E aí a gente se depara hoje com pessoas que estão buscando coisas, mas ainda não ativaram a sua identidade, não clarificaram o seu propósito, porque a identidade revela o propósito, propósito central, propósito existencial. E aí a gente entende, né, também que ao longo da vida a pessoa vai, né, tendo vários propósitos. Ou seja, são as ramificações, né? São as missões que ela vai descobrindo e vai trazendo isso
de forma intrínseca e faz virar, inclusive, o propósito de vida. Mas você falou sobre uma coisa interessante, Vivi. A pessoa chega a um determinado momento, aquilo que ela sonhava, aquilo que ela queria, e ela olha e fala assim, é isso. É só isso. E aí ela tá vazia. E ela tá vazia. É porque durante o processo que ela estava conquistando, ela não aproveitou as lições ali daquele momento. E aquilo ali não foi vamos dizer assim, nutrindo ela. Sim. Por isso que a gente fala sobre vazio. Aham. Porque se a gente for analisar sobre as palavras, vazio, o que faltou? Nutrição. Então, o processo de crescimento dela não nutriu ela. É que o vazio está relacionado à falta de algo, né? Exatamente, falta de nutrição. Então, se tá vazio é porque não tá nutrido. Não tem elementos ali que tragam a nutrição. Então, por isso que é importante ter as lições diárias ali, os desafios desenvolvidos. É importante isso no processo. Por isso que a gente fala, aproveita o processo, a hora que chegar, você vai ver que vai perder a graça. Aproveite o processo. Você vê que, inclusive, os grandes milionários, enfim, não param de trabalhar. E é exatamente por esse princípio. Porque não é sobre dinheiro. É sobre dinheiro até que você conquiste o dinheiro. É sobre você desenvolver coisas, sobre construir coisas. Prosperidade é sobre construção. E não há nada mais gostoso nessa vida do que construir algo. É uma delícia construir algo. Sim. Por isso que, inclusive, todos os países, de uma maneira geral, a ideia é produtividade. Sim. É desenvolvimento de produtividade, desenvolvimento de construção, construir coisas, construir uma nação, construir impérios, construir. Sim. Nós gostamos de construir, nós somos... Sim. Nossa essência é sobre construção. E a hora que você constrói uma coisa sem levantar as paredes direito, simplesmente, às vezes com isopor, vai ficando... superficial, Fica frágil, né? Fica frágil, é por isso que acontecem esses processos. Porém, você estava falando aí da questão do nosso propósito, né? Eu gosto muito de falar que, assim, o propósito de todo ser humano é só ter um encontro, se preparar para o grande encontro. Sim. Com ele mesmo. Então, as Em pessoas... hebraico, isso tem uma pronúncia que pronuncia como ler lehá. Escreve como lesh leshá, mas no hebraico o CH tem som de R. É ler lehá. O propósito disso é sair para dentro de nós, para nos encontrarmos. Exato. É isso. O grande encontro com você mesmo. E aí que eu falo assim, que entra a grande ideia da inteligência energética. Porque na hora que você entende quais são as energias e como você pode trabalhar elas para poder se encontrar, você vai criar comportamento, você vai desenvolver processo emocional, você vai buscar mentalidades que se conectem com você. Sim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Somos uma mulher e um homem. Então, a minha energia, ela é yin, de predomínio. Yin. A sua é yang, beleza? Certo. Então, você vai o quê? Você vai olhar os comportamentos yang, os arquétipos yang, tudo aquilo que remete o yang. Sim. E você vai desenvolvendo esses comportamentos. Isso vai trazendo você mais próximo dessa conexão. Sim. A mesma coisa a mim. Mas você é super yang. Sim, eu sou super yang. Eu gosto do yang. Adoro o yang. Eu sou super enérgica. Mas isso não significa que eu tenho que me acomodar dentro dessa energia. Só porque eu gosto dela, não significa que ela é a minha essência. Sim. E, às vezes, é exatamente por isso que eu vim pra cá desse jeito. Porque eu tô precisando trabalhar o meu yin. Então, aí você entende isso. Você começa a introduzir comportamentos yin. E você vai se aproximando de quem você realmente é. Sim. Essa é que é a grande sacada. Então, o que é o yin? É o feminino, é o delicado, às vezes até o demorado, é aquilo que é fluido, é aquela coisa bela, entende? É romântico. E respeitar isso. Apresenta maturidade. Exato. Saber desfrutar isso, aí demonstra sabedoria. Exato. E quando a gente consegue chegar, por exemplo, eu falei pra você que eu fui fazer aula de canto, fui fazer aula de violino, exatamente eu escolhi esses tipos de habilidades, de desenvolvimento, exatamente para trabalhar meu yin, porque são comportamentos ins. Sim. Fazer violino, o clássico, é yin.
Eu faço balé também. Yin, tudo yin. Aham. Pra quê? Pra desenvolver e cada vez mais trazer o meu yin ali presente. Inclusive pra eu me sentir confortável com ele. Sim. Porque muitas vezes, e aí a galera começa a falar, é minha personalidade, é meu jeito de ser. Mas, gente, não tem nada o seu jeito de ser. Isso aí só tá, a energia tá errada. Sim. Só tem que trabalhar a energia São os correta. ajustes, né? Exato. Você falou sobre, eu sou assim, tem a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É nada. Para quem acredita nisso, só se lembra disso aqui. Heráclito de Éfeso disse o seguinte: depois do primeiro encontro, nem o homem e nem o rio serão mais os mesmos. Ou seja, depois que você nasceu, que você veio para a Terra, a cada ciclo da sua vida, você nunca continua sendo o mesmo. Depois que você teve acesso a uma quantidade de informação, expandiu a sinapse neuronal, não tem como voltar a ser ignorante. Depois que você acessou uma quantidade de dinheiro aqui na Terra, não tem como continuar sendo, né, aquela mesma pessoa que não tinha aquela experiência. Então, tudo o que nós conseguimos alcançar de resultado gera uma transformação. É isso. E saber valorizar isso, saber viver isso, eu acho que dentro de um processo de aceleração tem se tornado difícil, né? Exato. Porque é tudo muito instantâneo. É. Mas o meu processo de evolução espiritual que eu fiz através da ayahuasca, enfim, um tema muito polêmico na vida. Sim. Eu aprendi, eu tive a oportunidade de fazer alguns acessos muito interessantes. E uma coisa que ela me trouxe de sabedoria, né? Que ela só traz sabedoria, né? De ensinamento sábio, é sobre isso. Quando a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente está falando sobre instantaneidade. Sim. A energia é instantânea, o átomo é instantâneo, tudo é instantâneo. Sim. E nós buscamos isso porque isso está no nosso espírito. Nós queremos o instantâneo. Para quem não acredita que é instantâneo, é só fazer a prova do seguinte: o que nós falamos produz uma energia instantânea. Exato. Se você está próximo de uma pessoa e você fala o quanto você ama essa pessoa, produz um resultado instantâneo. Se você estiver discutindo com alguém e afrontar essa pessoa, ou seja, afronta é diferente de confronto, quando você afronta, você desrespeita. Logo você recebe o quê? Uma energia em contrapartida. Exato. Então, certo? Certo. Aí o que acontece? Como nós buscamos o instantâneo, e isso é uma questão natural da nossa existência, porque a gente está conectado lá com o espírito. Então, é como se a gente tivesse uma memória. E a gente quer acessar de novo essa sensação do instantâneo. Porque lá é tudo assim, ó. Pensou, aconteceu. Até que a gente vai falar sobre o segredo, lei da atração, o que parte seja desse treco tudo. Tem o processo de instantaneidade. Só que por que nós optamos em vir pra cá, na carne? Porque aqui não é instantâneo. Aqui tem o teu tempo de construção, tempo de maturação, a natureza já demonstra isso. Sim. Sobre as estações do ano, o que é um ano, sobre a necessidade do desenvolvimento. Então, vamos dizer assim, é um conflito. É um conflito que nós, como seres de evolução, vivemos. Sim. Nós queremos buscar o instantâneo, porque está intrínseco, mas aqui o grande desafio é aprender a esperar. Sim. E você espera às vezes 100 anos. Que é a maturação, né? Que é a maturação. Aliás, não é sobre nem esperar, é sobre você aproveitar o tempo de espera para poder evoluir o máximo que você pode dentro desse time. Propósito e processo. Exato. O seu propósito é o quê? Se encontrar. Sim. Existe um processo para isso. Exato. Para quando você chegar lá na ponta... E também não precisa estar tudo desenhado, né? Porque muitas vezes a gente se depara com essa questão do instantâneo. Olha que coisa. Deus fala com Abraão e lá no Gênesis 11. No final do Gênesis 11, Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus junto com Terá, pai dele, Naor, o irmão. Aí leva Ló, Sara, Milca, ou seja, sai a família. Só que Deus tinha falado para Abraão que era para ele largar a terra, a parentela e seguir, que Deus mostraria para ele. E no instantâneo, a gente não quer abrir mão de tudo aquilo que traz um conforto emocional nas nossas vidas. E aí então, às vezes, a gente demora um pouquinho mais para acessar o propósito
Porque no processo tem algumas coisas que precisam ser liberadas. É isso aí. Certo? A Bíblia, gente, a Bíblia não tem como dizer que tudo que está dito ali se remete em algum nível o desenvolvimento da humanidade. Sim, Né? sim. E provavelmente é porque eles tinham um processo de acessos muito maiores que nós, porque eles não tinham muito com que se preocupar, vamos dizer assim, no momento de vida que eles estavam. Porque assim, hoje nós nos ocupamos com uma produção, uma questão de produtividade em massa, nós desviamos o foco bastante. Porque se você for pegar, vamos dizer assim, né, sociedades, mas grupo de pessoas, como os monges, como isso, aquilo, que estão focados apenas no desenvolvimento espiritual e de acesso, vai ter uma conversa com um ser desse. Vai ter uma conversa lá no Oriente com pessoas realmente, né, de templos. O saber deles não é conhecimento. É uma outra coisa. É profundidade de sabedoria, né? É outra situação. Que nem eu sou uma pessoa que estudei a vida toda Lao Tzu e Confúcio, porque são as bases da medicina chinesa. Sim. E assim, a escrita deles é por metáfora, né? Então, que não é diferente do que, vamos dizer, o que a Bíblia também traz de ideia, né? O budismo, né? São as parábolas. Exato. Então, quando você vai ler esses tipos de falas, né? De sabedoria, tá tudo escrito. O problema é que nós não temos a paciência novamente, que queremos tudo assim, de interpretar, de entender, de sedimentar aquilo dentro da gente, de entender que realmente precisa-se de 4 estações na vida para você desenvolver alguma coisa, que os frutos tem um certo tempo de crescimento, que você precisa regar, que você precisa esperar, que você precisa ter paciência. E a paciência aí, de novo, né? Eu falo assim que é o grande obséquio dessa humanidade, é desenvolvimento de paciência. Se você tiver paciência... E nós estamos sendo treinados o tempo todo para desenvolver paciência. Sim. Quando você entra dentro de um ônibus e você tem que esperar, você está desenvolvendo paciência. Sim. Quando você está dentro do trânsito, no trânsito de São Paulo, principalmente aqui, o que você está desenvolvendo? Paciência. Bendita na paciência. Quando você está na gravidez, o que você tem que esperar? O que você tem que fazer? Até a criança que está no processo ali já está sendo treinada a desenvolver a paciência, né, Vivi? 9 meses. Eu fui meio apressado, confesso. Eu também fui, tá? Porque a gente é meio paciente, agitado, assim. Mas a gente está o tempo todo desenvolvendo a paciência. Não tem como não desenvolver. Então, e assim, as pessoas sofrem de ansiedade hoje porque elas vivem no futuro, porque elas são impacientes com a porcaria do presente. Simples. Não tem paciência para descascar o presente da vida. Exato. E olha só a palavra, e olha só a palavra bonita que você falou. É o presente, é o presente de aniversário, literalmente. É o que a vida te dá. Desembalar dia após dia o que nós recebemos é um presente, é uma dádiva, né? Cada um tem uma percepção disso, mas não tem como daqui 10 você desembalar hoje aquilo que você vai receber daqui 10 anos, porque você ainda não recebeu. E nem tá pronto. Muitas vezes você nem tá pronto. No processo, o processo é doloroso, né? Porque tratar, se desenvolver, aumentar capacidade é doloroso. Crescer dói, né? Mas olha... Mas sofrer é opcional. Sofrer é opcional, justamente. Justamente. Mas olha que coisa interessante, Vivi. Quando nós pensamos, né, entre tudo isso que foi falado, o que as pessoas desejam, o que as pessoas estão trabalhando para alcançar, para conquistar. Hoje, as pessoas falam muito assim, não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com o processo, não compre casa, alugue uma casa que é mais barato e coisas do tipo. Eu tive conversando agora, pouco tempo atrás, com um amigo e questionei, argumentei essa situação. Porque em cada ciclo da vida, em cada momento da vida, nós temos necessidades diferentes, né? E entre tudo o que você tem experienciado, entre os negócios no offline, migrando, construindo negócios no digital, ensinando, né, transbordando isso na vida de outras pessoas, se você for olhar assim para todo esse processo, o que funciona para um necessariamente tem que funcionar para outro? Claro que não.
Mas tem uma base, Certo. que é o processo de estruturação. Aham. Todo mundo vai passar pelo processo de estruturação. Você tem que aprender a estruturar. Sim. Eu aplico o Yin Yang em todos os princípios da minha vida, inclusive nos negócios. Aham. Então, você vai passar por 2 ciclos, que é o ciclo Yang, que é o masculino, e é o ciclo de expansão, de agilidade e de... é aquela coisa que você faz assim, você vai viajar para fora do país, Aham. a sua empresa expande, né? Aí depois você vai passar pela parte estrutural, que é o Yin. O Yin é a estrutura. Nosso corpo funciona da mesma maneira. Então você vai ter que estruturar pilares, você vai ter que colocar viga, vai ter que colocar, muitas vezes, cavar para colocar debaixo da terra para criar mais alicerces. Isso aí eu entendo um bocado hoje, hein? Exato. E você não faz isso na empresa? Então eu brinco assim, o ciclo é sempre assim, ó. Cresce, volta, estrutura, cresce, volta, estrutura, cresce, volta, estrutura. Se você fizer diferente disso, você quebra. Um ponto interessante que as pessoas precisam aprender é que crescer, primeiro você cresce para baixo. Em tudo. Estrutura primeiro, Primeiro né? é a fundação. Exato. É a estrutura. Você pensa assim, ó, a natureza já revela isso. Sementinha, antes de passar a terra, ela vai criar as raizezinhas para baixo, para depois na mesma só... proporção daquilo que ela quer. Cresce, daquilo exato, que ela quer crescer para cima. É a mesma coisa, a gente vai estruturar a mesma coisa. E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre você ter casa, ter carro, ter propriedades, vamos falar assim, isso vai muito do seu processo, do quanto você quer criar âncoras e raízes. A grande questão é sobre isso. Certo. Então, assim, hoje nós temos essa facilidade de flutuar muito rápido em estilos de vida. Isso é vamos dizer assim, é uma característica dessa era, tá? Certo. Nossos pais viveram em outra característica. Essa é uma característica dessa era. Certo. O que uma casa é? Ela pode se tornar os dois. Ela pode ser uma raiz, ela pode ser uma âncora. Então, você tem que entender qual papel uma casa própria vai te gerar. Porque se você for... É um princípio, tá? Uma opinião que eu tenho, assim, de vida. Se você vai entrar numa dívida para ter uma casa, o que ela se tornou? Uma âncora ou uma raiz? Sim. Então, você tem que entender esse papel. Porque, muitas vezes, comprar uma casa pode se tornar um problema na sua vida. Por causa da falta de estruturação. Exato. Estruturação emocional, familiar, financeira. Exato. Sem entender qual o propósito e qual o tempo que aquilo deveria ser feito, basicamente. Porque para quem sabe fazer dinheiro, para quem sabe, porque a gente faz, né? Literalmente, você aprende a fazer. Make money. Você faz, você vai aprender. Para quantas pessoas eu preciso vender isso? O que eu preciso ter para poder conseguir fazer isso? Para quantas pessoas eu preciso falar? E assim você vai estruturando o desenvolvimento de qualquer empresa, né? Sim. Quando você aprende a fazer isso, essa decisão de se você quer ter uma casa, se você quer ter um carro, isso fica em segundo plano, porque você escolhe o momento. Agora é o momento de eu querer ter uma casa. Então você vai lá e vê qual que é a melhor opção, compra a casa. Se você vai pagar em 30 anos, em 10 anos ou em 10 meses, isso vai ser... Vista. Tanto faz. E aí a casa não se tornou uma âncora. Mas, eu falo assim, hoje, com tantas oportunidades que você tem na vida, quem é você daqui 10 anos? Você vai estar no mesmo lugar? Porque assim, eu daqui 6 meses já não quero estar mais no mesmo lugar que eu tô hoje. Essa que é a grande real. Daqui 6 meses eu quero estar em outro lugar. Então, se eu comprar uma casa agora, o quanto essa casa pode me impedir de estar no próximo lugar? Sim. Tem essa virtude do pensamento também. Que você não quer se prender a algumas coisas para que você, a hora que quiser mudar, você estralhe os dedos e mude. Porque quando você adquire algo, para você se desfazer dele, existe um processo energético também. Meus pais, eles foram construir uma casa em Peruíbe, né? Tem casa em Santos, foram lá para construir uma casa em Peruíbe. E aí fizeram uma baita de uma casa enorme, enorme mesmo. E aí eles se cansaram da casa, né? Quiseram vender a casa. Aí eu falei pra eles assim, olha, vocês querem vender a casa? Um segredo que eu vou contar aqui. Eu falei, vai lá na casa, conversa com a casa, se despede da casa. Avisa pra casa que outra pessoa vai ser dono da casa. E agradeça tudo o momento que você teve com a casa. Porque é uma energia.
A casa deve estar até chateada com vocês, porque vocês não foram lá se despedir da casa, porque vocês querem se livrar da casa. Pensa como energeticamente esse pensamento e essa energia não está frequentando o momento. Vamos lá. Isso está muito relacionado com o se permitir. Exato. Eu te juro pra você. Eles foram lá, fizeram isso, em 15 dias venderam a casa. Pelo preço que eles queriam, da maneira como eles queriam, tudo como eles queriam. Porque eles tiveram que fazer o quê? Você falou pra mim? Ressignificar o processo todo. É coisa de louco? Sei. Mas funciona. Os loucos têm acessado grandes resultados, né? Ou seja, todo mundo é louco ou idiota. Até fazer algo grandioso e ser chamado de gênio. Exato. A loucura e a genialidade, elas andam na mesma linha, mesma frequência. Só que um é uma polaridade, outra polaridade. São aí você os dois extremos. Exato, você tem que saber por onde você vai andar. Se você quiser ser neutro, não tem problema também, entendeu? Ser neutro é se tornar muito raso. Eu acho que as pessoas que vão assistir isso aqui, elas não estão interessadas em continuarem rasas. Eu espero que não, né? Se você tiver... se conecta, né? Eu vou deixar assim uma dica, né? Porque se você ficar parado, você vai tomar um tá ligado. E esse tá ligado não é nem da Vivi, nem do tio Pete, é da vida. É da vida. E a vida é boa. Eu vou falar assim, a vida é mais inteligente que a nossa. Ó, aqui, ó. Sim. E ela dá exatamente aquilo que você precisa. Então, aquela acreditada, cada um tem o que merece, ele é mais que sábio. Olha aqui, ó. Alguns anos atrás, isso fez parte da minha vida. Vamos lá, a frase que eu acabei de dizer. Eu disse o seguinte, cada um tem a vida que merece. Aí eu mandei fazer pulseira e tudo, né? E coloquei alguns símbolos, né, do que representam. Faça perguntas, se conecte com o Criador, faça tarefas, então você decola. É isso aí. E alguns anos atrás eu mandei fazer isso e, enfim, depois eu fui ver que essa é uma frase, inclusive, de um cara que é uma grande referência na nossa nação, que é o Paulo Vieira, né? Ele fala muito isso, na época eu não sabia, né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. E cada um, de fato, tem a vida que merece, porque o que você tem hoje é resultado daquilo que você tem canalizado a sua energia, a sua vida, o conhecimento, o seu desenvolvimento para poder se tornar quem você realmente tem se tornado. Quem você quer se tornar. Sim. Eu falo assim, hoje a gente tem essa grande oportunidade, a gente não tinha isso. Olha, há 2 décadas atrás, não tinha-se muito essa opção de você escolher o que você quer ser. Cá entre nós, os mais jovens nunca vão saber disso, mas há 2 décadas a internet não era na velocidade que é hoje, era discada. Quando a gente usava a internet, a avó, a mãe, alguém vinha falar assim, por que o telefone não tocou ainda? Tá ocupado. Tinha porque, que ter 2 linhas telefônicas dentro de casa. Então, ou seja, olha só quanto nós crescemos 2 décadas. em 2 décadas. 2 décadas atrás, você tinha que escolher se você ia ser... Ainda que a gente tinha mais opções, você tinha que escolher uma profissão. Acabou, você tinha que escolher. Você tinha que ser um farmacêutico, você tinha que ser um médico, você tinha que ser advogado. Hoje, isso já é uma questão muito opcional. Eu não tô dizendo que você não precisa ser, tá? Mas sim, hoje não é mais sinônimo de sucesso. Muitas pessoas atingiram o sucesso sem precisar percorrer por esse caminho. Sim. É lógico que os estudos é sim uma virtude de sucesso. Faz parte, né? Faz parte. Do desenvolvimento, crescimento. Porém, hoje a gente já entendeu que não é o único caminho. Então, hoje você tem a opção. Se você não quiser, você tem outros caminhos para percorrer. Sim. Só que o que a gente percebe é que, independentemente se a opção de escolher um estudo está vinculada ao sucesso, é que a persistência, a estruturação, o desenvolvimento, mesmo sem precisar de uma faculdade, uma coisa assim do gênero, sim, faz parte do sucesso. O sucesso, eu gosto muito da frase do Flávio Augusto, que o sucesso não é algo no acaso. Sim. Sucesso é treinável. Sim. Você tem que desenvolver. É estatística. Sim. Você vai fazer, e uma hora não vai ter outra opção além de você ter o sucesso. Sim. Então é só ter persistência. Já que você tocou nesse assunto, é um dos assuntos assim que eu gosto muito, sabe, Vivi? E eu vejo que as pessoas, elas não têm a bendita da paciência
E elas não entenderam o quão importante é ter persistência. Que é a diferença de insistência. E é importante que a gente entenda o seguinte: quando você realmente tem um propósito, né? Quando você encontra o seu propósito, quando você olha e fala assim, putz, eu quero fazer isso. E você começa na boa, não vai dar certo na primeira, e nem na segunda, e nem na terceira vez. Nem na 10ª, muito menos na 50ª. Não, e é uma grande ilusão falar assim, ó, vai lá, faz que vai dar certo e tal, sabe? Você vai ter que, muitas vezes, deixar noites de sono, enquanto seus amigos vão fazer um churrasco, vão curtir. Você vai falar assim, ó, valeu pelo convite, você entendeu? E muitas vezes eles vão, inclusive, olhar pra você e vão falar assim, putz, já não é mais o mesmo, larga ele pra lá, entendeu? Que agora tá diferentão. Acho que eu sempre fui a diferentona. E aí chega um momento que eles vão parar e vão olhar pra você com os resultados que você tá produzindo, que você tá acessando. Exemplo disso, vamos lá. Quando você começou a produzir conteúdo na internet, Vivi, seus amigos, as pessoas, alguém chegou assim e fez uma brincadeirinha, virou blogueirinha agora, alguma coisa assim? Olha, não aconteceu isso. Eu produzo conteúdo na internet há 2 anos atrás, porque eu já tinha um posicionamento empresarial muito forte. Certo. Entrar na internet foi uma questão agregado. Foi uma questão de inteligência ali para questões empresariais. Bacana. Mas é lógico que dentro do grupo a gente é criticado pela maneira que é feito. Isso é fato, tá? Sim. Mas é porque todo mundo queria fazer igual e ninguém tem coragem. A real é essa. Porém, isso aconteceu comigo quando eu estava na faculdade. Eu tenho 36 anos. Estava na faculdade, nos meus 18 anos. Revelou a idade aqui. É a primeira vez eu não tenho problema com isso, que eu vejo uma mulher abrir a boca e falar que não tem problema com a idade. Eu não tenho, não. Muito pelo contrário. Tenho bastante orgulho de ter... Parabéns. De ter meus 36 anos e ter construído tudo já o que eu pude construir aos 36 anos, né? Então, assim, quando eu tava na faculdade, e assim, eu trabalho com meu tio que é médico desde os meus 17 anos, tá? Venho construindo tudo que a gente construiu junto. Bacana. E trabalho com medicina chinesa. O que é medicina chinesa 20 anos atrás no Brasil, gente? Os professores na faculdade me chamavam de louca. Aquela louca lá, tá falando, tá fazendo, né? E aí depois que as coisas começaram a dar certo, aí eu ouvia muito assim, ela deu sorte na vida. Ouvi muito isso assim. Nossa, a Vivi deu sorte na vida, né? Cara, deu sorte? Como diz uma amiga minha que trabalha comigo, a gerente, é porque a gente não sabe o quanto a gente, né, esfrega, né? No chão, né? Porque só quem passa pelo processo da dificuldade, do crescimento, do desenvolvimento, do pioneirismo, que é o meu caso, de realmente desbravar. Eu falo assim, eu me sinto às vezes que eu tô dentro de uma floresta toda fechada e só cortando árvore para passar os caminhos tortuosos da vida. Então, no primeiro momento, as pessoas não botam fé mesmo no teu trabalho. Ninguém acha que tu vai conseguir. E aí que tá a grande do desenvolvimento da persistência. Eu tô há 20 anos fazendo a mesma coisa, mas não do mesmo jeito, que é diferente. Fazer, corrigir e adequar. Exatamente, é o tempo todo. Sempre, acho que organizar entra dentro desse princípio. Sempre tô arrumando alguma coisa na vida, só tô fazendo isso. Na verdade, desde quando eu nasci, tô organizando algo. Então, sim, a organização faz parte do processo de crescimento. Que bacana. Então, dá mais mulher, né? Mulher, inclusive, assim, fala... você sofre com machismo? Dane-se o machismo. Dane-se tudo isso. Eu acho, na verdade, até sarro poder tirar uma onda das pessoas que um dia botaram o dedo na sua cara e simplesmente... É interessante isso, Vivi, porque assim, essa clareza que você tem, eu tomo até da liberdade para dizer o seguinte: o machismo nada mais é do que a manifestação excessiva emocional de homens fracos, que não sabem se posicionar. Segurança, né? São homens fracos, inseguros. Porque quando o homem é forte, quando ele entende quem é a mulher, ele não vai tentar parar a mulher. Ele vai potencializar a mulher. Exato. Sabe? Então, quando a gente olha e fala assim, essa estrutura, né, que vem criando essas divisões entre machismo e o feminismo, começa numa raiz chamada sexismo. E as pessoas precisam entender que, independente de ser homem ou ser mulher,
ou aquilo que você achar que você é, inclusive, você pode achar que você é uma árvore, que não muda nada na minha vida, nem na vida de quem realmente cuida da própria vida e produz resultado. Exato. Né? Nada mais do que o seguinte, eu sou uma árvore, é isso aí, você é uma árvore. Acabou. E a árvore tem as duas energias, Yang, tá? Masculino e feminino, para poder se desenvolver. Senão não teria nascido. Acabou. Aprofunde as suas raízes, gere fruto e transborde isso na vida de muitas outras pessoas. Tá tudo certo, você pode ser árvore. Mas olha, o machismo, se a gente for analisar dentro do que eu falo das questões energéticas, o que é de fato, né? Se a gente for analisar energeticamente esse potencial. Sim. Quando eu entro no comportamento governo, que assim, quando é que eu acesso a energia masculina? É quando eu tenho comportamentos de governo, de rebeldia revolucionária, que são esses arquétipos, eles são os masculinos. Você vê que dentro do governo, né, dentro desse ambiente governamental, a quantidade de mulheres é muito pouca. Não é porque não tem abertura, é porque para acessar essa energia extremamente masculina, a mulher precisa... um posicionamento, uma energia viril muito forte. Muito forte, exato. E você vê, inclusive, que as mulheres que vão para esse tipo de energia, elas acabam se masculinizando em algum nível, fisicamente, energeticamente. É claro isso, é mostrado, fica presente. E o que acontece? Quando uma mulher acessa a energia masculina, acessa essa entrada, e o homem tá lá dentro daquela energia, ele pode se sentir ameaçado. Por quê? Porque é uma energia, né? A minha energia yin, entrando num posicionamento masculino, ele olha assim e fala, que isso? Isso aqui não é o lugar de você estar aqui, porque não é o seu lugar. E aí, o processo de insegurança que a gente tá falando, acontece. E qual que é a maneira que o homem, né, o masculino, não falando do homem sim, mas energeticamente falando, comportamentalmente falando, pela história que vivemos, como é que o homem... Né, a energia masculina, age quando ele se sente ameaçado. Ele ataca. Guerra. É guerra. Então, é o comportamento comum dessa energia que ela age. Sim. Como eu sei disso, quando eu vejo que acontece isso, a única coisa que eu sinto é pena. Porque eu vejo que ele está se sentindo o quê? Ameaçado. E aí, a gente tem duas maneiras para resolver isso. Ou você vai lá e revida, que é o processo de revidar. Então, você vai entrar no conflito. Você desce pro mesmo nível, basicamente. Exatamente. Ou você faz uma coisa que é melhor ainda. Você, mesmo que você esteja lá... Isso é uma questão de você entender sobre energia, né? Sim. E comportamento. Como eu tô na energia masculina, eu já entrei, já tô lá. Tem um posicionamento masculino, já tá tendo o processo de conflito. O que eu faço? Eu pego uma energia feminina... e começo a trabalhar lá dentro do masculino. Sim. É como se eu ficasse entrando e saindo da energia, entrando e saindo da energia. Nesses entrar e sair da energia, o homem, a energia masculina que está ali dentro, numa condição, ele vai se sentindo o quê? Mais familiarizado. Sim. Porque o feminino, nas doses corretas dentro, porque a gente vai sempre ter as duas energias naquele ambiente, nas doses corretas, gera o processo de conquista. Sim. E não de competição, que é essa grande sacada. Sim. Então, quando a mulher, quando ela entende sobre esse poder que ela pode adquirir, ela pode andar pelo meio masculino. Sim. E em vez de tentar ocupar o espaço do masculino, ela pode tentar o quê? Seduzir o poder do masculino. Olha que coisa interessante, como isso é profundo a nível de sabedoria, Vivi. Quando Deus cria o homem, ele faz a mulher. Na sequência de que Deus faz a mulher, ele fala assim, ele olha para o homem e vê que o homem está só. E aí ele vai lá e faz a mulher. Ele faz a mulher e diz assim, farei uma auxiliadora idônea no que está escrito na linguagem em português. No hebraico está escrito, farei uma opositora idônea, que se opõe à energia do homem. E olha que coisa interessante, não é para o homem dominar sobre ela e nem ela sobre o homem, mas para que haja o quê? Essa harmonização. Exato. E aí, olha que coisa interessante, como que a serpente entra na vida, ou seja, para apresentar, né, vamos colocar assim, como que o mal entra nessa situação, desconstruindo a identidade dos dois, numa conversa com a mulher através da sedução. Então, o que você está falando tem um nível de profundidade, de sabedoria milenar.
Exato, é sobre isso, é sobre isso. E eu falo assim, ainda quando você começa a entender, na verdade, de fato, o que a gente tá falando aqui, isso dá pra usar em tudo quanto é lugar. Então, vamos lá, você tá num relacionamento, não interessa se é entre dois homens ou duas mulheres, se é um homem ou mulher, não interessa, porque o processo de relacionamento, ele sempre vai acontecer com uma alma feminina e uma alma masculina. Sim. Não interessa os corpos que estejam visitando ali, porque você nunca vai ver uma pessoa que se coloca ali no ponto do homossexualismo, que ela vai ser atraída pelo mesmo nível de energia que ela. Não. Se ela tiver uma energia masculina, não interessa o corpo, mas se ela tiver encontrar uma energia feminina. Ela vai querer a oposição dela. Então, quando a gente fala que os opostos se atraem, não é oposição de comportamento, Não. é oposição energética. Sim. Então, sim, a polaridade energética, ela sempre vai acontecer. Eu quero atrair que tipo de energia? Então, eu tenho que ser a oposta. Então, por exemplo, eu quero atrair homens masculinos. Que energia que eu tenho que frequentar para isso acontecer? Eu tenho que energia feminina. Se eu ficar vivenciando a energia masculina 24 horas por dia, eu só vou encontrar energias femininas na minha frente. Encontrar homens emasculados. Exatamente, femininos. Que procuram em você características da mãe para que eles se sintam cuidados. Crianças, exatamente isso acontece. E é por conta disso. Então quer dizer que você tem que ser feminina 24 horas por dia? Não, eu posso chegar lá na empresa, vivenciar o masculino lá do governo, porque não dá pra você ser o curador o tempo todo, tem que estar no governo, mas eu não preciso vivenciar essa energia 24 horas por dia. Eu posso sair de lá, é difícil? É difícil sair das frequências energéticas? Não é fácil andar, é lógico, tem que ter conhecimento pra fazer isso, mas é possível, dá pra ensinar, dá pra aprender. Então, na hora que eu saio dali, eu vou vivenciar a minha energia feminina. E eu vou trabalhar ela de diversas maneiras. Agora, o que dá pra fazer, que eu acho muito interessante, é assim, você tá nesse relacionamento. Sim. E aí, os dois vão andar pelas duas energias, tá? Tem horas que a mulher ela vai andar pela energia masculina, a hora que ela impõe alguma coisa. E tem horas que o homem vai ser curador também. Isso acontece, é normal. Só que na hora de uma briga, como é que funciona? O homem tá na energia masculina, começou a discussão. Se a mulher olha e vê, como é que ela acaba a briga instantaneamente? É só ela entrar na energia feminina, entrar no curador. Me desculpa, eu sei. Porque se ela começar a brigar também, os dois estão na energia masculina. E é por isso que acontece os desentendimentos. Como também, se os dois tivessem... se diferencia o nível de inteligência também, né? Exato. E se os dois estiverem na energia feminina, o que acontece? Ninguém sai do sofá. Não. É isso que acontece. Então, aprender a andar pelas energias dentro de um relacionamento é sinônimo de sucesso num relacionamento. Sim. E esse relacionamento não precisa ser só de homem, romântico. Pode ser de amizade, pode ser familiar, pode ser em todas as estruturas. Eu acho que depois que eu aprendi isso, aprendi a usar e apliquei, eu não brigo mais com ninguém. E virou um scanner humano, né? Adoro. É muito bom, bom. Né? Dá um poder divino isso aí. Faz toda a diferença. E é interessante porque é a manifestação da nossa essência. Governar sobre as nossas vidas, sobre o que nós nos envolvemos, o que nós fazemos, né? Exato. Muito bacana. Inclusive, isso aqui é conteúdo de mentoria muito cara. Muito caro, assim, ó. O privilégio, quem é que tá assistindo tá recebendo muito esse tipo. Bacana. E anotem e apliquem na vida, vocês vão ver a diferença que dá mesmo, assim. É muita mesmo. Eu acho que nós estamos evoluindo para esse tipo de inteligência. Inclusive, quero até trazer isso como um pilar pro Brasil, né? Desenvolver pessoas com capacidades de inteligência energética. Bacana. É um projeto meu, assim. Top. Muito ensinar. Top. E vai fazer. Já tá no meio do caminho já. Agora, fala qual é o seu @, aí do seu Instagram, para essa galera poder se conectar com você, começar a seguir, já acompanhar os conteúdos ali que você vai entregando, inclusive no momento oportuno poder ter um acompanhamento de uma mentoria, participar de uma imersão. É Viviane_Bergamo, tá? Mas eu escrevendo Viviane Bergamo lá já encontro, porque não tem muitas pelo mundo, não. Bacana. Vamos dizer assim, a quebra de padrão é... Como que você disse na hora que você falou da quebra de padrão? A nerd... com carinha de criança aqui, é isso? É isso, gente. É continuar quebrando os padrões. Vivi, eu quero agradecer muito
pela sua presença, por esse tempo de qualidade. Perfeito. Que a sua mensagem continue realmente expandindo, crescendo, alcançando a vida dessas pessoas. Que esse conhecimento que você tem carregado seja uma faísca de transformação na vida dessas pessoas. É o que a gente busca, né? Espero. É o que a gente realmente quer. E tenho certeza que cada vez mais vamos conseguir atrair e transformar mais pessoas. Espero que você também use esse conteúdo pro bem, tá? Pro bem, porque dá pra usar para todos os lados. Então use pro bem, use para prosperar, use para melhorar suas relações familiares, amorosas, para você se tornar uma pessoa melhor, porque o mundo precisa disso, né? Sim. Dessa energia de luz, né? Precisamos cada vez mais evoluir e quem não evoluir, infelizmente, ficará para trás. Essa é a real. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Vivi.